Bom dia a todos. Me chamo Sinara Calor, atualmente estou secretária de saúde deste município. Primeiramente, gostaria de saudar aos vereadores presentes, na pessoa do presidente desta Casa Legislativa, o senhor Livino Clementino. Gostaria de saudar a população aqui presente, aos nossos ouvintes, a todos que acompanham pelo sistema WE Eventos, do meu amigo Eugênio. Saudar também os servidores desta casa, na pessoa da minha amiga Edvânia Ribeiro, e dizer que é uma honra estar aqui nesta manhã para prestar alguns esclarecimentos acerca do nosso centro de castração animal. Primeiramente, quero destacar que a vigilância em saúde não é um órgão independente, é uma estrutura pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. Este sendo o órgão da administração pública municipal, responsável por planejar, organizar, gerenciar e executar as políticas de saúde no âmbito local, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele que coordena a rede de serviços de saúde, incluindo o hospital, as UBSs, a vigilância sanitária e epidemiológica e garantindo atendimento integral à população. Quando se fala em diretrizes do Sistema Único de Saúde, quer dizer que toda e qualquer atuação deste órgão é fundamentada em normas legais vigentes, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Neste ponto, quero frisar e mencionar a nota técnica número 13, de 2024, do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Doenças Transmissíveis, Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial. Eu vou passar aqui a cópia para que vocês, vereadores, tenham acesso a essa nota técnica. Por favor. Nesse ponto, quero frisar e mencionar algumas partes desta nota técnica, de número 13, de 2024, o qual esclarece as atribuições e competências das unidades de vigilância de zoonoses. O ponto 2.4 traz que a Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, regulamenta essas ações e serviços de saúde voltadas para a vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais, peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública. Em seu capítulo 5, artigo 232, dispõe, aqui ele traz uma listagem bem explicativa e objetiva. Não vou ler na íntegra para não me estender tanto, mas está aí, Vossas Excelências têm acesso ao documento. Já no seu item 2.3, traz uma ressalva, que cabe ressaltar que, conforme disposto acima, as ações a serem executadas pelas UVZs se direcionam aos animais de relevância para a saúde pública. Nesse sentido, conforme o artigo 231 da Portaria de Consolidação número 5, cabe conceituar que esses animais são todos aqueles que se apresentam como vetor, hospedeiro, reservatório, portador, ampliador ou suspeito de alguma zoonose de relevância para a saúde pública quanto à transmissão de agente etiológico para humanos. E tem mais uma listagem. Destaco que o item 2.8 e 2.9 e o 2.10. Parto diretamente para o 2.10, que ele fala: ademais, no que pese aos princípios da integralidade e da universalidade da assistência em saúde estarem previstos na Lei Orgânica do SUS, cabe destacar que se aplicam tão somente às pessoas, conforme disposto no inciso 3º do artigo 5º da Lei nº 8.080 de 1990, que dispõe com um dos objetivos do SUS. Inciso 3º, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. O item 2.13 ressalta que, assim, ainda é importante ressaltar que entre as atribuições e serviços designados para as UVZs, a assistência médico-veterinária não está prevista.
exceto no que diz respeito à manutenção e aos cuidados básicos de animais de relevância para a saúde pública, que são recolhidos, conforme Portaria de Consolidação, número 5, de 28 de setembro de 2017, no seu capítulo 5, artigo 232, inciso 10, 11 e 12. No seu item 2.14, é ainda mais claro e específico, onde fala que as ações dispostas nos capítulos 5 da Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, visam cumprir o objetivo final de promoção e proteção da saúde humana. Portanto, cabe enfatizar que não estão previstas ações cuja principal finalidade seja o bem-estar, a proteção e a saúde individual do animal, como, por exemplo, fiscalização relativa a maus-tratos a animais, atendimentos a denúncias, salvamento, recolhimento ou acolhimento de animais que não sejam de relevância para a saúde pública, controle e prevenção de acidentes de trânsito causados por animais, atendimento clínico veterinário ou cirúrgico a animais que não estejam sob a guarda da unidade de vigilância. Controle populacional de animais em situações fora do previsto do inciso 6º da portaria. Destarte, entende que as ações cujo foco principal e objetivo final seja a assistência veterinária e o bem-estar animal estão fora das competências e atribuições legais inerentes ao SUS e não devem ser atribuídas às unidades de vigilância de zoonose ou outros estabelecimentos responsáveis pertencente à estrutura do SUS. Ainda que as ações direcionadas aos animais estejam no escopo de atuação do SUS, é para as quais existem programas dentro do Ministério da Saúde. São apenas aquelas vinculadas à vigilância, à prevenção e ao controle de zoonoses e agravos causados por animais de interesse para a saúde pública, com o foco principal na coletividade. Por fim, no seu item 3, traz sua conclusão. Em face do exposto, a Coordenação Geral de Vigilância de Zoonose e Doenças de Transmissão Vetorial orienta que as atividades desenvolvidas pelas unidades de vigilância de zoonoses devem se concentrar naquelas previstas na legislação e nas normas infralegais emitidas pelos órgãos e entidades integrantes do SUS, a fim de preservar o seu papel fundamental na saúde pública, voltado às ações de vigilância, prevenção e controle das zoonoses exercidas por essas unidades, deixando assim bem claro as atribuições da vigilância em saúde, ou seja, mesmo não sendo nossa competência, mesmo não recebendo recursos para isso, e aqui quero deixar claro que toda e qualquer despesa do Centro de Castração Animal do município de Terra Nova ocorre por recurso próprio. Vou chamar aqui o nosso veterinário, Kaique Sampaio, doutor Kaique Sampaio, para expor as situações do nosso município e como realmente está funcionando o nosso centro de castração animal. Então, com a palavra, o veterinário Kaique Sampaio. Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Sampaio, sou médico veterinário da Secretaria de Saúde e sou responsável por fazer as cirurgias dos animais do centro de castração. Concluindo o que Sinara falou, primeiro quero informar a vocês que até o presente data foram realizadas 101 castrações, sendo elas 80 machos e 21 fêmeas. Informamos ainda que no distrito do Guarani foram realizados 14 procedimentos de castrações, sendo 10 machos e 4 fêmeas. Infelizmente, ainda a gente não começou a área rural. Ainda não foi feita nenhuma castração, porque a gente começou por animais machos, fazendo a orquiectomia. Por estar no início do centro, por ser um recurso próprio, a gente decidiu começar pelos machos, porque o tempo de recuperação pós-cirurgia é menos,
E os custos com esses animais seriam menos também, para a gente poder se programar e, consequentemente, vir começar a castrar as fêmeas, né? Esclarecemos também que até o presente momento não foram realizadas castrações. Não, isso aí eu já falei. Isso. Que a gente também não conseguiu ainda começar a castrar os felinos, gatos, né? Estando previsto para as próximas etapas. As baias que a gente tem lá são 5 baias. E essas baias só comportam caninos, animais de grande porte. Então, a gente ainda não começou a castrar os gatos, né? São animais que também a gente entende que a comunidade canina é bem maior e requer mais atenção. É uma quantidade bem maior de cães no meio da rua do que de gatos. Aí, tendo em vista essa crescente população de animais errantes no município, né? Quero também citar como é que funciona lá, o centro de castração. A gente pega esses animais 2 dias antes da cirurgia. Os meninos pegam os animais nas ruas, colocam no carro, levam para o centro de castração. Lá no centro de castração, esses animais são banhados, que os animais de rua estão sempre cheios de carrapato. A gente dá remédio para carrapato, pulveriza, para diminuir a infestação desses animais de carrapato. A gente chega lá, a gente faz o teste de leishmaniose visceral canina, né? Que é uma função da vigilância sanitária, fazer o controle de zoonose. A gente faz os testes. Se o animal faz o teste rápido, se o animal der positivo, a gente coleta o sangue, faz outro tipo de exame para ver se realmente esse animal está com a doença ou não, que a leishmaniose é popularmente chamada do calazar, né? Mas o pessoal conhece, que é um tipo de zoonose, né? A gente faz esse processo. Depois desse processo, os animais são alimentados, são colocados nas baias. E antes da cirurgia, eles têm um jejum de 8 horas para poder ser realizado essa cirurgia. Na cirurgia são feitos os medicamentos pré-anestésicos, são feitos os anestésicos, são medicados, colocados no acesso, no soro, para a gente poder começar a cirurgia. Faz a cirurgia, terminando essa cirurgia, a gente retorna com esses animais para o internamento. Esses animais, os machos, ele tem um tempo inferior, como já foi falado, de recuperação, por ser uma cirurgia menos invasiva. Eles passam em torno de 10 dias, mais ou menos, no internamento. E as fêmeas, elas têm um tempo maior, porque por ser uma cirurgia que você abre cavidade, o risco de infecção é maior, a gente precisa de um tempo a mais para que esses animais fiquem supervisionados por a gente, para poder esses animais voltarem à rua, né? Então é isso. Sobre o centro de castração, a gente está esclarecendo essas dúvidas. Se tem alguém que foi falado que não tinha esclarecimento suficiente, a gente está aqui para esclarecer, mas em nenhum momento a gente se omitiu sobre esclarecimento. Tanto eu como a equipe todinha, a gente sempre está de portas abertas. E eu quero falar também, aproveitar a situação, de falar sobre a questão de conscientização da população também. A população muitas vezes procura a gente atrás de serviços que não é da nossa competência, dentro da Secretaria de Saúde. Mas mesmo assim a gente vai, orienta, faz o possível, né? O que a gente pode fazer dentro da secretaria, a gente faz o possível, mas já me deparei com várias situações que o pessoal tem um animal, mas não quer se responsabilizar sobre aquele animal. Entendeu? Então isso, hoje já tem uma lei que isso é forma de maus tratos.
Você pega um animal, a partir do momento que você adota um animal, você tem um animal em casa, você tem uma responsabilidade sobre ele. E muitas vezes querem jogar para o órgão público, como se o órgão público fosse resolver tudo, né? E não é bem assim que funciona. Então, é importante falar sobre essa questão de conscientização. Esses animais de rua não apareceram do além, já foram pessoas que abandonaram esses animais, e hoje está aí essa situação de inúmeros cães no meio da rua, causando diversas prejuízos, né, à sociedade, como doenças e etc. Questão de acidente também, uma questão que tem acontecido muito, que o pessoal procura muita gente, é sobre a questão de acidentes, de atropelamento de animais, que muita gente às vezes não quer fazer aquilo, realmente foi acidental, e outras pessoas fazem por má intenção, né? Então, quando acontecer esses casos, que na maioria das vezes alguém viu, alguém presenciou, é importante que essa pessoa que fez isso, ela seja denunciada, ou na delegacia, ou no Ministério Público, mas ela deve ser denunciada. Por quê? Porque ali o animal está sofrendo, como já aconteceu, inúmeros casos aqui na cidade. Esse animal está sofrendo ali no ambiente, está jogado lá, o cara passou por cima do animal e pronto, deu as costas e foi-se embora, né? Mas o mínimo que ele deve fazer é prestar um socorro. Se caso o animal não tiver mais jeito, procura uma assistência veterinária para ser feitos os procedimentos cabíveis, né? Mas não, o pessoal dá as costas e muitas vezes vai atrás de quem? Da Secretaria de Saúde. Como se a Secretaria de Saúde tivesse essa função de pegar esses animais que outras pessoas abandonaram, se fizeram maldades, e pegar essa responsabilidade para si, certo? Então, esses os esclarecimentos que eu queria dar. Pode. Obrigado. Antes aqui eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença, a explanação que foi feita pela senhora secretária e também pelo doutor Kaique. Você, Kaique, falou aí em 2 pontos aí importantes, né? Primeiro, esclarecer todos os pontos, fazer uma prestação de conta do seu trabalho, né? Frente a essa meta que você tem. Eu aqui até, acho que Carlinhos lembra, eu contestei a questão que disse que o município ia fazer parceria com o Serrita e tal, para castração. E eu também fiquei com a interrogação na cabeça. Os insumos, como é que acontece? Porque a gente sabe que Serrita é bem maior do que Terra Nova, tem mais recursos do que Terra Nova, né? Mas tem muitas coisas aqui em Terra Nova mais avançadas do que Serrita, é claro, como esse centro. Mas aí, eu aqui falei já em 2 sessões, queria apresentar um projeto, que vou apresentar um projeto quanto à questão de um abrigo, né, para esses animais que vivem em estado de vulnerabilidade, e também um que também o infrator, né, aquele que tem o uso de maus tratos com os animais, também responda juridicamente. São coisas bem distintas, até o doutor Marcondes Filho me passou algumas informações, e um projeto desse, ele é muito minucioso para você juntar as peças. Mas aí eu comecei a pesquisar e aí você colocou muito bem a situação de supercarregar a Secretaria de Saúde nesse sentido. Eu resolvi, eu já estou elaborando um projeto para apresentar na criação de uma coordenadoria. Essa coordenadoria, ela teria um amparo jurídico, né? Seria uma coordenadoria construída pelo município, pela gestão pública, que aí ele ia colocar para ser agregado na saúde, na agricultura, onde quer que seja. Aí está a decisão do chefe do executivo. Então, o primeiro passo seria essa coordenadoria, certo? Com pessoas efetivas ou comissionadas do município, para tomar de conta dessa pasta tão importante e tirar também um pouco da carga, como você falou novamente aqui, eu vou falar, da saúde. Porque aí ficaria uma coisa mais específica, direcionada em defesa dos animais. Isso, então estou preparando esse projeto e quero logo apresentar. E muito obrigado mais uma vez aí e obrigado pela explanação. Então,
Em algumas localidades, em alguns municípios, né, como o senhor falou, tem a questão da participação de ONGs. O que são essas ONGs? São um grupo de pessoas voluntárias a pegar esses animais abandonados, de maus tratos, abandonados de rua e tudo, e pegar esses animais, arruma um local para abrigar esses animais, um abrigo, uma situação assim, e elas se disponibilizam para cuidar desses animais, que ajuda bastante o município. Serrita tem ONG, né? Cabrobó está tendo ONG agora também. Inclusive fizeram um vídeo agora recentemente, castrando lá também, e o pessoal da ONG empenhado em participar, em ajudar, porque melhora até a qualidade do serviço, adianta mais o processo da gente, né? Porque aqui a gente pega, vamos supor, 5 animais, vamos esperar esses animais se recuperarem para poder pegar mais 5, e isso aí vai ser controlado, mas vai gerar um tempo, né? Para que a gente possa estabilizar essa situação. Com essa situação de ajudas, de ONGs e tudo, você faz a cirurgia ali, passa para eles lá, de lá eles já vão dar continuidade ao pós-cirúrgico, né? Aí essa questão é muito interessante também. Sinara vai concluir mais a fala aqui. Obrigado a todos. Não, queria só falar aqui um pouco desse convênio de cooperação. Chega para cá, fica aqui. Kaique, pode aguardar aí. Que você ainda vai responder mais. Eu queria falar um pouco sobre esse convênio com o município de Serrita, que é justamente isso. A ONG de lá se organizou, em parceria com o município, foi fechado um convênio com Terra Nova para começar a castração animal, já que lá não tinha. Aí, como acontece? No nosso município, nós temos 5 baias. A princípio, Serrita já entrou com uma contrapartida para a construção de mais 5. A gente está concluindo. E assim, a gente recebe um valor X por cada animal castrado. E o município, ele não vai simplesmente mandar o seu bel dispor para a gente fazer os de Serrita e os de Terra Nova, não. Ele tem uma quantidade, um limite, são 10 animais por mês. E esses 10 animais por mês, cada um ficou aproximadamente num valor de pouco menos de R$800, que já é justamente para nos auxiliar com todas as despesas que a gente tem no centro de castração. Aluguel, água, funcionário, os insumos para as cirurgias, o próprio trabalho do veterinário que é feito lá, medicação. Então, assim, a gente recebe esses animais, mas em contrapartida o município recebe esse valor, que está tudo definido no nosso convênio, tem datas certas para ser recebido, a gente já recebeu, começou a fazer as baias, estamos concluindo, vamos receber os primeiros animais, acredito que próxima semana, vão vir 5. Vão vir 5 animais de Serrita, já para a gente dar andamento com esse convênio, até para a gente também angariar recursos para nos ajudar a manter o centro de castração. Porque toda e qualquer despesa lá é feita com recurso próprio. E muitas vezes a gente não tem esse dinheiro. A gente sabe que Terra Nova enfrenta uma diminuição de FPM. Assim, são vários outros setores mais críticos que a gente precisa ter um olhar mais voltado para essas pessoas na saúde. Eu te falo enquanto saúde. E assim, as ONGs, ela tem sim seu papel importante e fundamental. E eu vejo aqui que em Terra Nova tem muita gente que gosta, alimenta esses animais. Em Pernambuco tem uma lei que fala do cão comunitário. Então, assim, a partir do momento que um cão de rua, ele está numa rua, ele vive num lugar que você sabe onde ele permanece, as pessoas alimentam, elas também se tornam responsáveis por aquele animal. E não é só jogar em cima do poder público, porque muitas vezes a gente não tem como. Aí eu queria que Kaique falasse um pouquinho sobre a questão dos carrapatos, que está realmente complicado e, infelizmente, a gente não tem orientação, não tem recurso, não vem nenhum tipo de veneno específico ou medicamento para esse tipo de doença. Isso. Questão do carrapato, que a gente não frisou ainda. É uma das situações que mais chegam na Secretaria de Saúde também. Por conta da infestação de carrapato dos animais do município.
está afetando as calçadas do pessoal, né, da população em geral. E, de certa forma, a gente está controlando, fazendo nossa parte, porque a partir do momento que esses animais estão sendo pegos, lá no centro de castração, a gente combate o carrapato lá. Só que o carrapato é assim, você dá a medicação, mas com alguns dias volta novamente, né? É uma situação meio complexa de você lidar com isso. Porque são animais que voltam para a rua, não tem esse acompanhamento, da gente estar dando essas medicações frequentemente, nem vem verbo para isso, né? A gente já pega para o controle lá no ambiente do centro de castração, como é um centro cirúrgico, a gente não chegar com animais nessa situação. Mas a gente faz a orientação do pessoal. O pessoal que chega lá na secretaria, na vigilância, que procura uma orientação, eu sempre me disponibilizo para passar um veneno, uma medicação. Tem uns comprimidos que são um pouco mais caros, mas são mais eficazes. Tem medicações, venenos, que você pode dar no ambiente também, que amenizam a situação, mas é uma forma complexa da gente resolver essa situação. Senhor presidente, fazer uma colocação. Eu gostaria, primeiramente, agradecer, né, mais uma vez a presença da secretária Sinara, Dr. Kaique, nosso veterinário. Eu gostaria aqui, senhor presidente, apenas era de reforçar, endossar o que já foi falado pelos nossos convidados, que aqui foi falado de forma técnica. Pessoas que têm capacidade técnica de estar debatendo. Eu sou muito a favor das questões de ONGs, de associações, até porque legislação a gente já tem aí de sobra, né, Kaique? Legislação para tratar de proteção animal a gente tem de sobra. Toda hora cria-se uma lei, mas não se aplica. A nossa realidade é essa. Então a gente precisa trabalhar ações que de fato dê resultado. E aí eu gostaria de parabenizar a equipe de vocês, que a gente sabe que é resumidíssima, por esse ato, né, que já ocorreu na cidade. Mais de 115 castrações, a gente sabe que é um início, o projeto é novo, né? É de 2023, 24, se não me engano, 22, então é novo. A gente sabe que um problema de uma epidemia de animal em via pública, isso ela se arrasta ao longo do tempo, vai se, né, proliferando e chega a esse ponto que chegou. A gente viu, quando tem certas epidemias e pandemias, que direcionam vários recursos e tal, mas infelizmente, como já foi colocado, o governo federal não disponibiliza nada, o estadual nada, e o município fica, por recursos próprios, tentando aí fazer algo. É importante que seja feito, ainda que pouco, né? Eu digo sempre assim, é a questão do enxugar gelo. Você está resolvendo um e está nascendo 10, você vai tirando um e tirando 10. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que buscar outros meios de mais eficiência. E aí eu parabenizo todo o trabalho que vocês vêm fazendo, de grande importância, sem dúvida. Como o Sinarek falou, tem alguns voluntários, eu já falei com alguns a respeito disso, como nosso amigo Zé, minha professora Marta, sobre a questão de a gente se organizar, criar uma ONG, uma associação. Por quê? É até mais interessante a gente trabalhar via ONG do que via poder público, devido à burocracia, que é bem menor, né? O município ele não pode simplesmente pegar um animal lá e se não tiver nas condições exigidas legalmente, porque senão vai dar problema. As ONG às vezes passa batido, falta fiscalização, e aí a gente consegue ser mais eficiente, mais célere. Então é importante que a gente desperte isso na nossa sociedade, não somente a questão da responsabilização, de cada um ter o cuidado, de ter aquela atenção de não abandonar, não maltratar, mas especificamente quem quer ajudar, porque eu vejo alguns, por exemplo, distribuir alimento e tal, que a gente faça isso de forma mais organizada. Porque, por exemplo, se você botar um alimento na praça pública, quando as crianças estão brincando, o cachorro vai brigar um com o outro, é do instinto animal, pega uma criança, pega um idoso, termina mordendo, e isso é ruim. Então, que a gente possa se organizar de fato, através de ONGs, né, fazer parcerias, uma ONG com o município, uma ONG pode buscar recurso direto via emenda. Como a gente bem sabe, nossa saúde ela funciona, a maioria das coisas é por emenda, né, senhora? Então, a gente teria essa forma de conseguir mais apoio e ser menos burocrático. Então, no mais, eu só gostaria de parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo e tem todo o nosso apoio para qualquer ação que venha a ser desenvolvida, tanto em relação ao próprio município, como em parceria com ONGs e associações e coisas afim. Referente
questão de serrita, convênio é muito importante. Propus aqui, junto com a minha bancada, o ano passado, que a gente faça um convênio também sobre as máquinas. Convênio, ele é interessante. É um poder público lá que não está conseguindo resolver o seu problema sozinho, com o poder público aqui que se abraçam para que busquem soluções. Eu acho que só vejo vantagem. Convênios eu só vejo vantagem. Desde que seja, né, organizado, bem elaborado. Alguns falaram assim, a Terra Nova só tem 6 baias. Vai castrar a serreta, vai deixar a Terra Nova de fora. Isso não tem lógica, isso não é convênio, né, se fosse assim. Aí eu esclareci para alguns, não seria nesse sentido. É a forma de ampliar, de melhorar, de atender, inclusive, mais ainda nossos, né? Então, parabéns pela explanação, muito obrigado e Deus abençoe. Excelência, eu concordo em parte com o que o líder do governo falou aqui. Concordo com ele quando ele fala da questão da responsabilidade, do abandono, do cuidado de colocar a comida em qualquer lugar, porque isso traz com certeza muitos transtornos, falta de higiene, acidentes, como eu vi pessoas aqui em frente ao Mercado de Branco, o cachorro correu atrás a semana passada, ela caiu na moto, e aqui um foi mordido na praça à noite, passando de moto e o cachorro mordeu a perna da pessoa, que aí eu não quero citar nomes. Mas, Vossa Excelência disse aqui agora que não tem recurso, né, do governo do Estado, do governo federal. E tem sim. Não, mas tem que ir atrás. A Secretaria de Saúde tem por obrigação ir atrás. Eu sei que Vossa Excelência não é a titular da pasta, mas tem contrapartida do governo do Estado e tem um plano nacional de manejo populacional ético de cães e gatos, onde é possível captar recursos. Exclusivamente para castração de cães e gatos. Pode pesquisar aí, Vossa Excelência, que o plano é nacional e agora a secretaria tem que pegar o projeto, tem que pregar a lei, tem que ir atrás. Não. Plano nacional de manejo. Plano nacional de manejo populacional ético de cães e gatos, está aqui, ó. Foca aqui, por favor, Eugênio. Está aqui, não é de meio ambiente, não. Aqui é exclusivo de cães e gatos. Certo? Agora a secretaria tem que pegar o projeto, tem que ir lá e a lei já tem. Eu não entendi a questão da nota técnica, assim, que a doutora Sinara poderia me explicar. Qual foi o intuito, assim, da leitura da nota técnica? Certo. Pode falar na tribuna. O que é de responsabilidade da vigilância. Mas isso é de responsabilidade da vigilância, a castração. Mas a nossa norma técnica do Ministério que chega na nossa secretaria não tem falando. Aí eu lhe pergunto, a senhora é doutora, é advogada, nota técnica está acima de lei? Porque uma lei ela só é revogada por outra lei, certo? E nota técnica ela é orientativa, certo? Ela só passa a ser legal e norma quando o texto dela for copiado, colado e aprovado nesta casa. É porque assim, Carlinhos, eu realmente assumi recentemente a Secretaria Municipal de Saúde. Exato. E não vou dizer que tenho conhecimento de causa de tudo. Porém, eu sei que a gente trabalha com notas técnicas do Ministério da Saúde. Nossa obrigação está estritamente ligada ao que o Ministério nos orienta. Isso. Orientação. Vossa Excelência está certo. Só que o que eu estou vendo aqui é que aqui tem uma lei, por exemplo, Kaique, que é o veterinário, me responda, por favor, quantos cachorros foram microchipados no município? Está na lei. Não tem nenhum microchipado no município. Mas e a lei exige. A lei exige, porém tem que ter dotação orçamentária, tem que Exatamente. ter recurso, e não está na nossa LOA. Está bem claro na lei. Mas bem claro na lei. E eu estou lhe dizendo a Vossa Excelência onde Vossa Excelência pode buscar. Está bem claro na lei. Dotação específica do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Aí não tem o plano anual que vocês vêm para cá e vocês aprovam? Sim. Lá aí, tem que estar direcionado. Eu não posso tirar certo, de Vossa um lugar para colocar em outro. Isso, Vossa Excelência veio com a nota técnica querendo dizer a mim que ela é superior a uma lei municipal? Por amor de Deus. Não foi isso que eu quis dizer. Por amor de Deus, eu ouvi o líder dizer aqui que não tem recurso do governo, não tem do federal, não tem do estadual. Senhor presidente, eu só quis dizer que nós, Terra Nova, não recebemos. Mas não vai receber. Eu gostaria que fosse escutado parte a parte.
para não ser colocado palavras na boca, eu disse que Terra Nova tem feito com recursos próprios, porque ele não recebeu recurso federal nem estadual. Não, aí você está apresentando. Não tem, aqui não mas vai. tem que ir atrás. Mas eu tudo bem. gostaria... Se vier recurso, aí tudo bem. Mas tem que ir atrás. Senhora secretária, Aqui a secretaria tem que pegar a lei, tem que pegar o projeto. Vossa Excelência ouviu lá em Brasília. Tudo hoje é através de alimentação do sistema. É mentira minha? Certo? Então eu pego aqui o projeto, eu pego a lei, chego lá, faço um projeto de execução, Kaique, de como é, de quantos são. Quando foi fazer o projeto, eu levantei. O município tinha em torno de, eu pesquisei aqui na justificativa, agora eu não achei, mas no tempo tinha em torno de 1.300 cães abandonados entre zona rural, distrito do Guarani, e aqui eu não estou nem falando dos gatos. E desses 1.300 cães, Vossa Excelência me disse hoje, aí, cadê a... que foram feitos 80 com 21, 101 com 125, né? Pronto, 125 castrações entre cães e gatos. O que eu quero que vocês entendam, e aí Vossa Excelência não tem culpa, é apenas está executando, Kaique. A doutora Sinara, ela está substituindo a secretária da pasta titular. Concordo que também muita coisa ela não está a par, certo? Mas dizer que uma nota técnica só pode fazer o que a nota técnica diz, não, a nota técnica ela é orientativa. A nota técnica ela vai orientar o que é que o município, que os órgãos vão fazer. Agora a lei ela está dizendo o que é que tem que ser cumprido. Porque se não fosse assim, não precisava existir esse parlamento. Vereador, inclusive as notas técnicas também podem ser contestadas. Porque é uma orientação de Vossa Excelência a esse grupo, e esse grupo pode ter elementos para lhe mostrar que a nota não está correta. Exatamente. Pode ser contestada. A nota técnica ela é orientativa. Ela não tem obrigação, não. Agora a lei tem. A lei está aqui, aprovada por essa casa. Ela tem obrigação legal. Nota técnica, não. Senhor presidente, pela ordem, só para que a gente deixe claro, para não ficar colocando palavra na boca. Compreendi, em questão técnica, eu não entro nesse debate porque eu não tenho conhecimento técnico jurídico. Né? Nota técnica de lei e tal. Eu tenho uma noção um pouco, obviamente, que lei ela é superior. Isso é óbvio. Né? Federal, estadual, municipal, tem a hierarquia das leis, coisa e tal. Mas o que a gente quer deixar claro aqui, senhor presidente, é que eu citei que está de parabéns à equipe pelo trabalho desempenhado nos últimos anos, pelo trabalho desempenhado com apenas recursos próprios. Apenas recursos próprios. Não veio nem um centavo do governo federal, não veio nem um centavo do governo estadual. Enfatizo mais uma vez isso. Como falou a secretária, foi apenas com recursos próprios. Gostei da sugestão, doutora Sinara. Peça ao nobre gestor, prefeito, vamos levar para ele da situação, para que a gente crie lá, monte esse projeto, que a gente busque esses recursos, assim como busca outros, mas a gente é conhecedor, todos aqui, de que sempre que chega lá pedindo recursos, é meio mundo do sistema alimentar. Veja que sou deputado à emenda, é sempre isso que a gente escuta. Então, o que eu quis dizer é que está de parabéns à nossa equipe, com um efetivo reduzido, faz um trabalho com recurso próprio, que nem sequer eu não vi especificamente na lei orçamentária recurso destinado exclusivamente para isso, e nós aprovamos a lei aqui, foi nós que falhamos então, que não colocamos isso, não debatemos isso, então a gente tem que também assumir nossas falhas, nossos erros, e diante disso, vamos pegar essa sugestão, secretária, sugiro isso, e irei levar isso ao nosso prefeito, leve também como dona da pasta, detentora da pasta, para que a gente busque, o que a gente está aqui debatendo e buscando soluções, que melhore. Agora, obviamente que isso não tira nenhum crédito daquilo que a gente falou sobre ONG, porque é menos burocrático, é mais ágil, mais célere, e a gente trará mais resultados. Porque se a gente fosse aqui, a gente fica batendo no que é lei, no que não é lei e tal, lei municipal de 2022, tudo bem. E por que nunca fizeram lei municipal lá de trás? Então a gente está dando resultado. Eu acho que o problema vem se arrastando ao longo do tempo, e a gente deu o pontapé inicial, está se iniciando, eu acho que está tendo bons resultados, mas infelizmente a demanda é muito grande, e aí a gente precisa pegar essas sugestões, pegar essas situações e realmente tentar melhorar na prática. Que de fato Vereador, a execução só começou em 2024.
A lei é de 2022, porém só começou a ser feito as castrações em 2024. Pronto. Olha, gente... Mais um erro, então. Eu acho... Mais um erro, então. Porque se a lei é de 2022 e só veio começar em 2024, tá mais um erro aí. Mais um erro. E a secretária de hoje, a titular, era a secretária daquele tempo. A equipe era a mesma, então é mais um erro. Agora Vossa Excelência dizer que tem erro na lei, que está bem claro que o orçamento, porque não está disse aí que foi falha nossa. Exato. Aí tem que estar na lua isso aqui? Não. Vossa Excelência disse que tinha que estar na lua também. Aí me prove. Eu disse, e volto a dizer de novo, erro nosso que não está no orçamento, como a secretária falou, não tem recurso no orçamento destinado a essa finalidade, foi isso que eu falei. E se não está, foi falha nossa, que deixamos passar aqui, sabendo que tem um centro que precisa de recurso, e não debatemos isso. Gente, por gentileza, eu acho que nós devíamos diminuir o debate e pensar, como eu havia falado anteriormente com a senhora secretária, que temos que procurar meios de emendas, de recursos, para atender esse centro de tratamento de animais em Terra Nova. Eu acho que no momento é o mais conveniente, porque, como a senhora secretária falou, ela recebe orientação, nota técnica. É uma norma que vem de determinadas instituições que regem determinados setores, no caso a saúde. O Ministério da Saúde, ele baixa uma nota técnica orientando como devem ser os procedimentos. É evidente que a nota técnica não está acima da lei. A nota técnica é uma orientação de uma equipe do Ministério da Saúde, assim como do Ministério do Transporte, e assim sucessivamente. Então, o que nós precisamos nesse momento é sentarmos junto com o Executivo e procurarmos meio de alocar recursos com esta finalidade. É o debate mais sensato que eu vejo no momento. Senhora secretária, tem mais algo a falar? Se não... Deixa eu só fazer uma pergunta, é coisa rápida. Mas seja rápido, porque... Seguindo aqui a inscrição, após o pronunciamento de Carlinhos, eu queria só ver aqui primeiro parabenizar a secretária de Saúde e Exercício, doutora Sinara, e o nosso veterinário, doutor Kaique. É preocupante, e eu vejo assim, uma preocupação muito grande com a questão da quantidade de animais abandonados, animais que não têm um dono definido. E aí é preocupante porque questão da saúde, questão do carrapato. A secretaria, eu acho que, já que a gente tem um sistema de castração um pouco lento devido à quantidade de baias para colocar deveria se haver um meio da gente procurar distribuir remédios para diminuir a infestação de carrapatos, que a gente tem muitos animais aí na zona rural, e aí a gente sabe que o carrapato ele é um dos causadores da febre maculosa, né, que é uma doença causada pelo carrapato, e a gente não tem caso em Terra Nova, eu não conheço, mas é preocupante. É preocupante também a questão desses animais, porque eu vejo hoje os criadores praticamente fechando as porteiras de seus currais, seus chiqueiros, os criadores de caprinos e ovinos, por conta dos cachorros. Porque os animais não têm uma alimentação, não têm um dono definido, e vão buscar alimentação comendo os animais. Então, assim, a gente praticamente, eu conheço vários criadores que tiveram que deixar de criar por conta dos animais. O cachorro tem dado muito prejuízo. Então, assim, eu acho que a ONG ela só vem a proporcionar à Secretaria de Saúde agilidade nos trabalhos. Então, é importante os trabalhos da ONG, que ela também tem que ser registrada, então ela tem também como agariar recursos para castração. Seria uma mão de apoio, né? Então, mas eu acho que a gente tem que unir forças, independentemente de quem seja, com relação à questão dos animais, que é preocupante. Tanto pelos ataques, tanto pela infestação de carrapato e tanto também pelos ataques aos criadores que hoje praticamente estão deixando de criar caprinos e ovinos por conta dos cachorros que têm destruído esses animais. Então, é isso.
Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. É questão da gente dar as mãos e buscar resolver a solução. Agora, querer se apegar em nota técnica para procurar uma justificativa para não executar uma coisa que está na lei, aí ninguém vinha botar isso em minha cabeça, não. Terminado o pronunciamento de todas as explicações de todos os vereadores, a presidência... Sim. É assim, uma questão de uma sugestão, porque Sinara falou, cumprimentando aí você e Kaique também, mas a gente teve, quando a gente estava fazendo as indicações para o plano, não sei se você lembra, Kaique, a gente ficou até ali, que eram divididos por partes, né? E um assunto que foi debatido foi essa questão, né, dos animais soltos e de doenças e etc. Aí, assim, a gente falou nisso, Keila ficou de até passar umas informações, tinha um rapaz da Fusan também que participou, e eu queria sugerir assim também, Carlinhos, que a gente pudesse fazer um levantamento, como você já fez, né? Até talvez um incentivo do município, botar uns locais assim de bebedouro, de alimentar, uns pontos estratégicos. O próprio município podia fazer o comércio amigo. Aquele comerciante, digamos, que desse tantos quilos de ração, ou aquela pessoa, podia ser revertido em ser anulado o IPTU daquela pessoa. A gente vê muito isso aí em outras cidades, né? Botando bebedor, comedor para eles em algum canto, distanciava mais e eles iriam se acostumando. E outra coisa, em Salgueiro mesmo eu vejo direto eu não sei se aquilo é um trailer parado lá, às vezes ali perto da ACS ou da Norpeça, que é um castramóvel, né? Então, eu entendo que tem as dificuldades. Agora, eu concordo também com o Carlinhos de dizer que tem uma via da pessoa agaranhar dinheiro para que ele não ir atrás. Eu acho que é uma falha. Como também poderia pedir ajuda desse castramóvel, porque, se eu não me engano, aquele é do governo do estado, que está rodando em algumas cidades. Se aqui os recursos são poucos, poderia pedir essa ajuda desse castramóvel vir, né? Pedir também, que eu sei, conheço você particularmente, sei que você não se nega a quem lhe procura em busca de ajuda. Mas seria bom também se a própria prefeitura desse um incentivo. Assim, você tem um cachorro que está doente, leve lá, para incentivar aquelas pessoas. Pronto, já me livrei da consulta, pronto, agora compre o remédio. Eu sei que aqueles comprimidos, eu tenho meus animais, eles são caros, mas quem não pode dar aqueles caros, a gente dá o Ivomec, que também faz um efeito, e um vidro de Ivomec não é tão caro, e dá o quê? Para quantas doses, né? Até a questão, assim, eu conversando também, que um dia uma pessoa me questionou e eu fiquei sem querer ir atrás, porque às vezes a gente vai em busca de uma informação e alguém se fere. Uma pessoa perguntou porque disse que o pessoal disseram que só castrava 3, 4 por conta do período de recuperação. Aí, como o Sinara falou aí na questão que vem R$800 por cada castração, mas para manter aluguel e tudo, aí uma pessoa me perguntou, por que um espaço tão grande se só usa poucos animais? E como era lá o espaço? Se era um espaço também, assim, com bastante organização, com a questão de limpeza, eu disse, eu não sei, e estou até pretendendo fazer uma visita nos órgãos públicos, entendeu? Assim, porque se realmente você falando aí nessa questão, que R$800, se é para medicação e para tudo, fica pouco. A verdade tem que ser dita. As despesas são muito, né?
Mas a pessoa me questionou nisso aí, eu falei que se são poucos, talvez uma baratear, não, nada contra a questão de escolha de aluguel, né? Mas essas coisas também que às vezes o município tem que ver para abrir espaço para render mais, para poder fazer mais, né? Mas eu concordo que a gente tem que fazer uma própria movimentação para melhorar a vida de todos. Outra coisa que eu falei lá no dia, tinha um gato lá em Guarani, doente, e ele estava com calazar. Ele era de rua, porque lá em Guarani, devido a ficar numa beira de uma BR, passa muita gente que solta animais lá. E a gente veio procurar, na época, não foi agora não, já em outra gestão, e disseram que não podia ir fazer, digamos, matar na linguagem que a gente entende, porque faltava a anestesia. Quer dizer, aí, e por quê? Não, pois a gente compra uma anestesia, é quanto? R$4. Não é porque a licitação não foi feita, ainda tem que ser com licitação. Gente, o que sai mais barato, mesmo que não tenha licitação, comprar e ir lá resolver, né? Aí o problema se estende muito e não é só às vezes falta daquela pessoa que joga lá ou que cria. Não, então é bom cada um na sua responsabilidade, né? Mas quero parabenizar vocês também, que eu conheço seu trabalho, Kaique, dizer que vamos atrás de melhorias, né? Para todo mundo ficar satisfeito e livre de doenças. Terminado, senhor presidente, as explicações. Pela ordem. Eu gostaria, senhor presidente, porque a gente não pode aqui simplesmente colocar palavras e tal. Eu acabo de receber aqui da nossa secretária que está licenciada de saúde, Samara Calou, a quem a gente tem grande apreço e admiração, onde ela diz que, como foi citado aqui, né, que é a mesma secretária e coisa e tal, enfim, realmente, ela está licenciada, a irmã está interinamente, e aí ela coloca assim que acata de bom gosto a sugestão sobre o programa e que, infelizmente, ele só não foi visto antes porque ele é desse ano passado. Ele agora é de 25. Então, vai se estudar esses programas, esses projetos, para que seja implementado e tal. Então, a gente deixa isso claro aqui, ela se defende, e eu acho que é justo. Ela fala que já tinha conhecimento do programa, mas que ele é novo, é de 2025, do ano passado aqui e tal. E aí que já está estudando forma de, junto ao gestor, buscar, e aí a gente reforça agora com o gestor essa possibilidade de a gente estar trabalhando nesse programa aí, que realmente é interessante. Muito obrigado. Bom, gente, diante de muitas explicações, muitas orientações, vereadores, da senhora secretária, a presidência quer agradecer o empenho da senhora secretária, do senhor veterinário, e que esta casa está à disposição para outras oportunidades de esclarecimento. Muito obrigado.